Estão enxergando a apresentação aí? Tudo certinho? Uhum. Vamos seguir, então. Bem, trabalho e energia. A gente vai falar agora sobre uma parte bastante importante, gente. Para a engenharia mecânica, então, sem dúvida, é algo de extrema importância, porque nas indústrias, quando vocês tiverem a oportunidade de fazer estágio, ou até mesmo depois de formado, estiverem trabalhando, muitos engenheiros mecânicos vão estar trabalhando diretamente com processos industriais, onde vão estar inseridos nesses processos máquinas que trabalham com potência, trabalham com energia, como uma caldeira, por exemplo. Né? Você vai estar trabalhando ali para melhorar a eficiência daquela caldeira, você vai ter que estudar os ciclos de Carnot, os ciclos de Rankine, para tentar melhorar a eficiência da troca térmica. Então, você precisar entender essas questões de conversão de energia. Para quem é da área de produção, a mesma coisa, porque quando você pensa que hoje a energia é algo que é muito caro, principalmente a energia elétrica, para se gerar energia elétrica nos métodos convencionais, tem sido cada vez mais caros. Por isso, as buscas por novas formas de novas fontes de energia, energia solar, por exemplo, energia eólica, energia nuclear. Então, é importante a gente aprender esses tipos de energia e tudo começa com vocês entendendo o que é o trabalho. Eu gosto sempre de fazer essa analogia. Não sei se vocês praticam algum exercício, se vocês fazem algum tipo de atividade física, mas quando você vai para a academia, que você precisa levantar um peso, tá? Para você levantar aquele peso, você gasta energia, sim ou não? Gasta. Sim. E vai gastar proporcionalmente à quantidade de peso que tem ali e proporcionalmente também ao movimento que você faça. Se você chegou ali, deu um miguezinho ali, levantou e desceu, pô, e o cara que tá levantando até lá em cima e descendo, levantando e descendo, então, você tá ali fazendo supino, você tá jogando só aqui, vai só aqui, desce só, que nem os caras falam, desce até o peito, né? Baixa no peito, faz o movimento completo. Por que que ele está falando isso? Porque isso está fazendo com que você realize mais trabalho. Porque o trabalho nada mais é do que a força aplicada vezes o deslocamento. Então, quando você está supinando ali, botou lá 30 de cada lado, está supinando ali aquele peso, aquela barra, você está realizando o trabalho. E se quanto maior for a realização do seu trabalho, quanto mais trabalho você produzir, maior vai ser a sua hipertrofia. Então você vai estar jogando, se você estiver fazendo até a metade do caminho, o que vai acontecer? O seu trabalho ele vai ser pela metade. Então, se você jogar ela aqui, bateu no peito, voltou, esticou até a extensão máxima do seu braço, faz isso aí, faz as repetições, obviamente que as repetições vai fazendo com que some-se esse trabalho, né? Primeira repetição, vamos lá, 20 joules de trabalho. Segunda repetição, 40 joules, porque foi 20 mais 20. Terceira repetição, aí na 10ª repetição você já tem 200 joules de trabalho. E esse 200 joules de trabalho é a energia que você gastou para produzir aquele trabalho de elevar aquele determinado peso. Então, a gente sabe que eu estou falando isso porque nós somos uma máquina, o corpo humano é uma máquina, mas nas outras máquinas é a mesma coisa. Um elevador, para elevar uma quantidade X de pessoas, ele vai gastar uma determinada energia, né, para realizar aquele trabalho. Então, todas as máquinas, gente, para uma máquina rotativa, uma bomba, um condensador, para que realize o trabalho, ele precisa absorver uma determinada energia, ele precisa entregar energia para produzir aquele trabalho. Tudo bem? Então, trabalho é simplesmente isso. Trabalho é o que é gerado através da energia consumida ou a energia produzida. Tá bom? E aí vocês vão ver que vocês podem ter trabalho positivo e negativo. A gente vai ver quais são quando que a gente tem esses tipos de trabalho. Então, nessa sessão, a gente vai falar de trabalho e potência, né? Que são coisas que estão juntos, andam de mãos dadas. Então, essa parte, esse preâmbulo, eu já expliquei. A forma que eu expliquei da academia está bem melhor do que do livro, certo? Que é o trabalho está relacionado a uma força que você aplica no determinado objeto, provocando um deslocamento nele.
Quanto maior esse deslocamento, como eu falei no caso do supino, maior vai ser o seu trabalho. E quanto maior a força que você aplicar, maior vai ser o seu trabalho. Esqueci até de falar isso também, né? Porque se você coloca 30 de cada lado, para você soerguer aquele determinado peso de 60 quilos, com a gravidade aí, vamos botar 600 newtons, você tem que aplicar uma força, no mínimo, igual a 600 newtons. Na verdade, maior que 600 newtons. Porque se você aplicar uma força, seja, você está aplicando uma força de subida de 600 newtons e o peso é de 600 newtons, você vai ficar parado ali, vai ficar que nem aquele cara, ah, meu Deus, me salva aqui, alguém me salva para tirar aquilo dali. Você fica parado ali porque você não conseguiu superar os 600 newtons de força. Então, você precisa aplicar 600 newtons para subir e cada vez que você faz um movimento com um deslocamento maior, mais trabalho você produz, certo? Então, botem na cabeça de vocês que a física ela está inserida em todas as disciplinas todos os tipos de conteúdo, todos os tipos de situações onde há movimento. E na atividade física há movimento, né? E por isso que os educadores físicos, eu estou falando isso porque o meu irmão é educador físico também, a gente tem uma CrossFit, né, lá em Itabuna, e a gente troca muita ideia sobre isso, a questão da aplicação da biodinâmica, da física, né? E tudo isso é muito importante. Vocês não têm noção do quanto é impactante na eficiência do movimento quando você aplica questões da física, quando você aplica a física mesmo no movimento. A parte de amplitude de movimento mesmo, de você fazer o movimento completo, ir lá e demorar um pouquinho mais, e não fazer tudo muito rápido. Então, tudo isso tem impacto, principalmente a questão do deslocamento. Quanto maior o deslocamento do peso que você está pegando, maior vai ser o seu trabalho, maior vai ser a sua hipertrofia. Então, tá aí a fórmula de trabalho quando a força é quando a força é constante. Quando a força é constante, a gente pode aplicar essa fórmula. Trabalho, que é W, é igual a módulo de F, que é um vetor, vezes módulo de D, que é o deslocamento, que também é um vetor, vezes cosseno de θ. Esse θ aqui é o que, gente? É o ângulo que a força faz com o sentido do movimento. É o ângulo que a força faz com o sentido do movimento, né? Com o deslocamento. Então, aqui a gente tem, ó, dois vetores, tá vendo? Isso daqui, quando vocês de analítica e álgebra vetorial, vocês vão ver que é um produto vetorial. Um produto vetorial sempre vai gerar um escalar. Vocês vão aprender isso daí. Você já sabe que é grandeza vetorial e grandeza escalar, né? Então, aqui eu tenho um vetor, aqui eu tenho um vetor, porque tem chapéuzinho aqui, ó, tem essa setinha. Então, esse aqui chama-se produto vetorial entre vetor F e vetor D, que é o deslocamento. E esse produto vetorial sempre vai gerar um escalar. Ou seja, trabalho é uma grandeza escalar. Ela só precisa do módulo. Ela não vai precisar de direção para ser corretamente ou completamente definida. Beleza? Então, tá explicado aí qual é a forma de trabalho. Só para a força constante, tá bom, gente? Quando a força é variável, a gente tem que utilizar o método dos gráficos, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é só para vocês lerem aí, assimilar. Dá uma lida aí. Ô, professor, Oi. para trabalho, existe força variável? Existe. Esse trabalho não É o que, deveria ser uma força repetitiva é naquela o, mesma. é o que mais existe, inclusive, né? Força quase nem nunca a força é constante, né? É bem difícil a força ser constante. Ela sempre tem pequenas variações só em dispositivo, por exemplo, um carro mesmo. O trabalho é variável, porque a força que você gera do torque do motor, ela vai de acordo com a aceleração que você está fazendo. Sim ou Ah, não? não, entendi. É porque, como no caso, como o pistão estaria fazendo aquela repetição, eu imaginei que seria uma constante, mas depende muito da força que está sendo imprimida ali, não é? Depende do deslocamento também, né? Depende de bastante coisa. Depende de qual é a explosão que você tem. A potência vai ser a mesma, mas a energia desempenhada para movimentar o carro, ela pode variar de cilindrada para cilindrada. Agora, se for se você me perguntar, um mesmo carro que tem os mesmos, tá com o mesmo cilindro, está falando um motor, tem o mesmo cilindro, usa a mesma gasolina, se tiver tudo corretinho ali, vai ser o mesmo trabalho.
Entendeu? Só que assim, como engenheiro, você vai aprender que vai depender muito de muitas outras coisas que não estão ali no powertrain para que você tenha o trabalho que você gerou. Dá para você me entender? Por exemplo, vou responder essa pergunta perfeitamente. O trabalho gerado sempre vai ser o mesmo. A energia gerada ali dentro do motor sempre vai ser a mesma, tá? Mas vão ter uma porrada de perdas que quando chegar lá para o trabalho útil que o carro utiliza mesmo para andar, vai ser só uma parcela do que for gerado no motor. Deu para você entender? Do carro, aerodinâmica e tudo, eu entendi. Exato, exato. Vai ter muitas outras coisas. É muito complexo, é um mundo muito interessante, inclusive a mecânica de autos, né? O projeto, construção, a mecânica de autos, porque envolve física pura. Mas é isso aí. É basicamente o trabalho gerado pelo pistão. Você tem lá o pistão, ele vai de uma posição A para uma posição B, de termos de altura, devido a uma força de explosão. Essa força de explosão você pode calcular, tá? É feito facilmente calculado, que a tensão aplicada em uma determinada área, você consegue determinar qual é a força, certo? Porque força é igual a pressão vezes a área. Então, se você souber a pressão que aquele determinado gás está da explosão, aquela explosão causou naquela área do cilindro que é circular, né, do pistão, você calcula a força. E aí você vê qual é o deslocamento que o pistão faz, você calcula o trabalho, multiplica pelo número de cilindros que tem, 4, 8, 16, e aí você determina qual é o trabalho, a energia que é produzida ali naquele motor. Entendi, entendi. Então, gente, já sabe, né? Energia é sempre dada em joule, pelo amor de Deus, viu? Não é dado em Newton. Muita gente confunde. Trabalho é joule, porque é uma energia, tá? Outra unidade de energia é caloria, mas não é comum você, quando está falando em trabalho, utilizar caloria, porque ela é mais utilizada em outros tipos de conteúdos, lá na química, na parte de nutrição. Não que você não vá ver, mas é mais comum joule, tá? Se a gente tiver várias forças, o exemplo aí que a gente está dando aí se a gente quiser calcular um trabalho resultante, né, um trabalho total, um trabalho global, só todos os trabalhos ou encontrar a força resultante e aplicar direto, como está aqui nessa fórmula, tá? Então, o trabalho resultante, ele pode ser o somatório de todos os trabalhos, que é a força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. A gente vai ver uma situação dessa daqui a pouco, onde a gente aplica esse tipo de situação aqui. Notas importantes sobre trabalho, tá? Primeira coisa, trabalho é sempre dado em Joule, é uma grandeza escalar, já falou sobre isso, assim como todas as outras manifestações de energia. Energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, todos esses tipos de energia são grandezas escalares. Elas só precisam do módulo, do valor da intensidade. Não vai precisar da direção e sentido, isso é só para vetor. A definição de trabalho W igual a FD cosseno de θ é só para uma força constante. Também já falei isso, a gente só está reiterando. O trabalho ele pode ser positivo, negativo ou também nulo. A gente vai ver quando é que o trabalho é nulo. Então ele pode ser positivo ou negativo. Vai depender de que para o trabalho ser positivo ou negativo. Vai depender se a força ela está favorecendo o deslocamento ou se ela está atrapalhando o deslocamento. Certo? Então, por exemplo, a força de atrito, você pode escrever e dizer assim, ó, força de atrito sempre vai gerar trabalho negativo. Por quê? Porque ela sempre vai estar contrária ao movimento. A força de atrito sempre vai estar contrária ao movimento do móvel. Então, ela sempre vai ter um trabalho negativo. Então, o trabalho da força de atrito sempre é negativo. Tá bom? Oi. Já não é o Newton vezes metros. Como é que é? É Newton. Já não é um Newton vezes um metro. Newton vezes metro é trabalho, só que lembre-se que lembre-se que Newton já é uma unidade derivada, tá? Que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Entendeu? Não muito. Não muito. Newton já não é uma unidade derivada? Sim, sim, sim. Então, é quilo da massa vezes metros por segundo ao quadrado da aceleração.
Correto? Tô indo. Newton já é uma unidade de medida derivada. Então, se você quiser colocar joules, tá? Em unidades primárias, né? Em unidades básicas, vai ficar quilograma metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Porque você está multiplicando Newton por metro, né? Que é força vezes o deslocamento. Sacou? Então, o trabalho ele pode ser positivo ou negativo, quando a força cede energia mecânica à partícula, ou seja, quando a força favorece o deslocamento, o trabalho é positivo. Do contrário, quando a força retira energia mecânica da partícula, assim, aí a gente diz que a força do trabalho é negativa. Então, vai depender da orientação dessa força, tá? Importante, situações onde em que o trabalho é nulo, W igual a zero. Quando a força é nula, né? Quando não houver força, não vai haver trabalho. Você está lá, vai pegar algum tipo de peso do chão, para tirar ele do chão, e você não consegue tirar ele do chão, você está botando força, mas não teve deslocamento. O deslocamento foi zero. Trabalho é zero. Pode ser o contrário também. Você pegou ali, está deslocando, mas ele não está deslocando devido à sua força. Porque você não colocou força em uma determinada orientação, que é o exemplo da força-peso. Vai ser no trabalho vai ser nulo também. Então, sempre quando você não coloca peso, ou não coloca uma força que provoca o deslocamento na direção da força, o trabalho vai ser nulo. Ou o contrário, que é o que ele está dizendo aqui, quando não houver força, quando você não aplicou nenhuma força, o trabalho também vai ser nulo. Então, força nula ou deslocamento nulo, o trabalho vai ser nulo, certo? Força perpendicular ao deslocamento, que na verdade é o caso da força-peso, que é perpendicular ao deslocamento. Ela sempre vai ser perpendicular ao deslocamento, a força-peso, né? Ou a componente da força-peso. Você vai ter um θ igual a 90 graus, e a gente sabe que cosseno de 90 graus é zero. A gente aprendeu isso lá em trigonometria. Cosseno de 90 graus é zero. Se o cosseno de 90 graus é zero, quando você joga na fórmula, zera tudo, né? Então, se F for zero, cosseno de θ for zero, a gente já sabe que o trabalho vai ser zero. Tá bom? Força centrípeta, não sei se vocês sabem o que é. É uma força que ela é gerada do movimento circular. O movimento circular pensa num circo, quem já foi no circo, aquele globo da morte. Quando o cara está rodando naquele globo da morte, tem uma força centrípeta que puxa ele para o centro e tem uma força centrífuga que puxa ele para fora, tá? Inclusive, isso aí é bastante utilizado na, na NASA, né, quando está fazendo os cálculos para poder ganhar velocidade, como um estilingue, né? A força centrífuga, ele fica ali no movimento circular, dá uma volta, passou isso até num filme, não sei se foi Impacto Profundo, alguma coisa. Eles dão uma força eles rodam através de uma trajetória circular, pegam um impulso e utilizam a força centrífuga para poder fugir da trajetória. Isso acontece também quando você está dentro de um carro, quando faz uma curva, né? Aí quando você faz a curva, vai todo mundo para um lado. Isso aí você está fugindo da força centrífuga, porque você está indo ali com a força, a massa de aceleração, aí quando você muda a direção, você quer ir, você quer continuar. Então, se te perguntarem também algum dia, a força centrífuga tem alguma coisa a ver com a inércia, com a primeira lei de Newton? Tem tudo a ver. Porque você queria continuar seu movimento, mas você mudou de direção. Então, faz a força centrífuga, ela é gerada pelo princípio da inércia. Tá? Então, temos aí esses casos. Vamos para esse exemplo aí, bem simples. Um bloco de peso 10 newtons está em movimento sobre um plano horizontal, no sentido da esquerda para a direita. Estão representadas as forças que atuam no bloco para um deslocamento de 5 metros. Calcule o trabalho que cada uma das forças realiza. Então, cada uma das forças, viu, gente? Já tá expresso aqui na figura todas as forças. Aí eu começo aqui perguntando, vocês respondem. Coisa rápida. Eu gosto de vocês porque vocês são resposta rápida, pensa rápido. Qual é o trabalho da força-peso? 49. Qual é o trabalho da força-peso, gente? Força-peso aqui, ó. Tá fazendo Zero. 90. Por quê? É perpendicular ao plano. É perpendicular ao sentido do movimento. Perfeito.
que é o 90 graus. Está fazendo 90 graus. E a normal? Qual é o trabalho da normal? Bora, Gilson. Qual é o trabalho da normal? Peraí que eu tô pensando que minha mente deu um branco aqui. Se eu for o trabalho da força-peso é zero, porque faz 90 graus, da normal também é zero, né? Porque faz 90 graus. Não, minha mente deu um branco aqui, mas é isso mesmo. Beleza, mas entendeu, né? Tanto força-peso quanto a normal, que nesse caso aqui, o trabalho é zero. Aí vamos para o trabalho da força 1. Simples demais, né? O trabalho da força 1, aplicar a fórmula direto, porque a força é constante, aplicação de fórmula. W é igual a F, que é a força, 2, vezes D, que é o deslocamento, que é dado na questão, 5, vezes cosseno do ângulo. Qual é o ângulo? 180 graus. Por que, professor, 180 graus? Pelo amor de Deus. Porque tá aqui, ó. Começa a contar aqui. 30, 60, 90, 180, tá? Então, é 180 graus. Quanto é o cosseno de 180 Professor, graus? Oi. essa letra A eu não entendi, tem como repetir? Qual? A letra A é o trabalho que cada uma das forças realiza? Mas eu ainda tô nele, ainda tô fazendo. Ainda também. Eu Oxi. não. Eu olhei assim, eu comecei a boiar aqui. É, mas aí que eu percebo às vezes quando vocês dão uma boiada legal, vocês estão vendo outras coisas aí assistindo aí fica complicado, né, gente? Vamos prestar atenção, pô. Infelizmente, quando é pelo computador assim, a tendência de procrastinar é muito grande, velho. Tá, ó, vamos O lá. que prende mais é cálculo, velho. O que mais prende minha atenção é cálculo. Principalmente quando eu Então, tô colocando em prática. pois é, então, aqui, ó. O N e o P, a normal e o peso, foram as primeiras forças. A gente tem que achar o trabalho dessa força, dessa força, dessa força e dessa força. Foi o que pediu a questão A. Dessa força e dessa força a gente já achou, é zero. Por que o trabalho é zero? Porque elas fazem 90 graus com o sentido do movimento, elas são perpendiculares ao sentido do movimento. O seu próprio colega falou aí. Agora a gente vai para o trabalho da força 1. O trabalho da força 1 é aplicar a fórmula FD cosseno de θ. Quem é D? 5. Está dado na questão. Quem é θ? 180 graus. Por quê? Porque é o ângulo que essa força faz com o sentido de movimento. 180 graus aqui, ó. Aqui é 60, aqui é 90, aqui é 60, aqui é 90, aqui é 180. Então, cosseno de 180 é menos 1, tá? 2 vezes 5 dá 10. Cosseno de 180 graus, se você quiser jogar na calculadora aí, você vai ver que vai dar menos 1. Então, W1 é igual a 10 vezes menos 1, que dá menos 10 Joule. Já achamos qual é o valor do trabalho da força 1. Agora, qual é o valor do trabalho da força 2? A aplicação de fórmula mais uma vez. W2 é igual a força, que é 2, ou desculpa, a força que é 10 newtons, o deslocamento que é 5, e o cosseno de 60 graus, que é o ângulo que essa força faz com o sentido do movimento, 60 graus. Talvez eu esteja boiando, mas por que tá usando o W? Hã? Por que estamos usando o W? O W é o trabalho. Vou Ah, voltar. tá. Beleza. A gente não tá achando trabalho, moço? Aqui, ó, o trabalho aqui, ó. O trabalho é sempre W, a gente tá usando W. W Professor, rapidinho. A é porque fórmula é W é igual a módulo de força vezes módulo de deslocamento vezes o cosseno de θ, não é isso? Isso. Vem cá, por que ali a força deu 2? Não deu 2. A questão que disse que é 2. Obrigado pela questão. Esse desenho já veio na questão, entendeu? Tem como colocar na questão, porque aqui não tá aparecendo. Aí na questão já. É porque o meu tá no título do slide que é situações em que o trabalho é nulo. E agora? O meu ainda tá nesse. Ah, mudou agora. Então, gente, ó, eu já falei para vocês a dica. Ah, tá, vocês tiram um momento para estudar, porque senão o professor também, eu tiro um momento, faço a aula, converso, me preparo. Vocês também tem que ter uma rotina de preparação, pô. Pegou aqui, ó, bota o caderninho do lado e vai anotando, pô. Anota as fórmulas, porque senão, assim, eu odeio fazer repetições de coisas óbvias. Você vai tirar muito de mim coisas mais complexas, porque eu quero elevar o nível de vocês. Se eu tiver que ficar voltando para mostrar uma fórmula que a gente já mostrei duas vezes e falei, eu mostro e falo, a gente vai acabar sendo totalmente contraproducente.
Então, vamos combinar. Chegou na aula de física, principalmente, sabe que é cálculo, que vai precisar anotar as fórmulas? Bota um caderninho do lado, vai colocando as fórmulas e colocando o que, que é para fazer, certo? Para a gente poder ter eficiência no nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, gente, achei o trabalho aqui de F1, que é menos 10 joules, e achei o trabalho de F2, simplesmente substituindo na fórmula W2 igual a F, que é 10 newtons, D, que é 5 metros, e cosseno de 60 graus, que é 0,5. 25 joules é o valor, certo? Do trabalho em 2. Aí ele me pede o trabalho resultante. O trabalho que cada uma força realiza, eu já botei, ó. WN é 0, WP é 0, W1 vai ser menos 10 joules e W2 25 joules. Agora falta eu achar o trabalho resultante. O trabalho resultante é simplesmente somar todos esses trabalhos que a gente acabou de achar. Então vai ficar WR, que é trabalho resultante, igual a WP, que é o trabalho da força peso, mais WN, que é o trabalho da força normal, mais W1, que é o trabalho da força 1, mais W2, que é o trabalho da força 2. WP é 0, WN é 0, W1 é menos 10, tem que colocar o sinal, e W2 é 25. Somando tudo, eu vou ter o resultado de 15 joules. Então, o trabalho resultante neste bloco aqui é 15 joules. Beleza? Show de bola. Então, gente, não é difícil. Aqui tem no livro de vocês a resposta também, mostrando tudo que a gente já fez, tá? Exatamente como eu fiz. Depois vocês dão uma revisada lá, por favor. Aqui a gente tem também o trabalho resultante, né? Mostrando que dá 15 joules aqui, ó. Mostrando de duas formas, tá? Depois vocês olham as duas formas. Primeira forma, achando a força resultante, que é o que a gente fez a morrer, né? Descobrir força resultante lá em vetores. E aqui do jeito que eu fiz, aqui embaixo. Bom. Vamos agora às fórmulas, né? Do trabalho dessas forças que a gente estudou na primeira aula. Força peso, força elástica. Trabalho da força peso, como é que a gente calcula? Mesma coisa. Trabalho da força peso é peso vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Só que tem um detalhe no trabalho da força peso, que vocês são inteligentes pra caramba, vocês já perceberam. A força peso, ela é uma coisa assim, meio que padronizada, né? O peso sempre é para baixo. Então, eu não tenho força peso na horizontal, eu tenho força peso sempre no eixo Y, né? Correto? Também que a força peso, ela tem uma fórmula pronta, que é mg, massa vezes gravidade. E eu sei também que o deslocamento da força peso sempre vai ser medido em altura, não é isso? Né, na vertical. Então eu já sei que a força peso, ela vai mudar um pouquinho a cara e vai ficar assim, ó. WP é igual a m vezes g vezes h. Por que não tem cosseno, professor? Por que que o trabalho da força-peso modificou a fórmula? É a mesma fórmula, gente. Só que vocês têm que entender que pense em um determinado objeto caindo. A força-peso não é para baixo? O sentido do movimento também não é para baixo, ele caindo? Então, se a força e o vetor força e o vetor deslocamento, eles estão no mesmo sentido e direção, o θ é zero. Então, cosseno de zero é 1. Então, não é que não tem. Tem. Simplesmente é que você sempre vai ter cosseno de zero ou cosseno de 180 graus. Quando é que é o cosseno de 180 graus? Quando, em vez de estar caindo em queda livre, você lançou para cima. Aí, o deslocamento vai estar para cima, mas a força vai estar para baixo. Então, aí você vai ter 180 graus, você vai ter cosseno de 180 graus, que é menos 1. Então, ou você vai ter 1 ou menos 1 multiplicando com mgh. Por que mgh, gente? Porque P é m vezes g, massa vezes gravidade, e o deslocamento sempre vai ser medido em altura, h. Né? Então, vai ficar mgh, e isso aqui vai ser 1 ou menos 1, o que vai me dar um trabalho positivo ou negativo, dependendo de qual é a direção do deslocamento do meu móvel na queda livre ou lançamento vertical para cima. Então, professor, nesse lançamento vertical, a gente vai fazer a fórmula multiplicando força com menos, a força negativa no caso? Isso. Mas você tem que entender que esse menos vem
do cosseno de 180 graus, né? Só para você entender, que é o cosseno de 180 graus. Então, a gente tem aí, outra coisa importante, o trabalho da força-peso. O trabalho de um determinado objeto que está caindo, por exemplo, ele vai depender da trajetória. Esse móvel A aqui, ele caindo daqui para cá ou caindo daqui para cá, ele vai realizar o mesmo trabalho, porque independe da trajetória. Você vê que o trabalho ele só depende da massa, da gravidade e da altura. Não depende de mais nada, não depende desse deslocamento, não depende de nada, não depende só depende da altura. Então, se esse móvel A ele resolveu ficar aqui, passar um tempão até chegar aqui, o trabalho vai ser o mesmo. O que pode mudar? A potência, tá? Mesma coisa se eu estiver levando. Se eu estiver levando uma coisa daqui para cá, ou eu levar daqui, puxar para cá, até chegar aqui, mudar a trajetória, o trabalho vai ser o mesmo. O que vai mudar, o que pode mudar, que deve mudar, quem for mais rápido ou menos rápido, é a potência, que a potência está relacionada a quanto de trabalho você consegue entregar em um determinado espaço de tempo, certo? Então, espero que vocês tenham entendido que a fórmula de trabalho da força-peso é mgh, sempre, ou menos mgh. Tudo bem? Seguindo. Trabalho da força elástica. A gente tem a força elástica, que é a fórmula F Fel, né? Que é igual a Kx, né? Mais ou menos Kx, depende do... E a gente tem a fórmula também da força elástica, que é 1 sobre 2 kx ao quadrado, certo? Como a gente sabe que K é a constante elástica e X é a deformação, fica muito parecido com a fórmula da nossa força elástica. Só muda porque o X é ao quadrado e isso aqui é dividido por 2, porque a gente tem sempre uma média, né? Quando a mola está em x0, ela é a média certinho de ir para menos x e mais x. Então, se eu fizer a média aritmética, vai dar dividido por 2 esse valor da energia, porque pode ser tão comprimida quanto estendida. Tem essa questão essa característica da mola, que ela pode ser tão comprimida quanto estendida e tem um valor mediano, que é x0, por isso que a gente divide por 2. Então, essa é o cálculo da Fel. A força elástica é uma coisa muito interessante. Vocês podem até tentar fazer esse experimento em casa. Pega uma mola que vocês tenham aí e tente comprimir ela e colocar uma bola, pode ser uma bola de ping-pong e tal, sobre ela. E prende a mola nela comprimida e deixa a bola ali. Faz isso com uma mola de uma determinada densidade, né, de uma determinada constante, e faz isso com uma outra mola, duas molas diferentes com a mesma bola. E aí você solta essa bola e aí você vai ver que a bola ela vai ganhar altura quanto maior for a energia elástica que estiver contida naquela mola. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que a energia potencial elástica, que a gente vai estudar as próximas aulas, ela está relacionada à quantidade de energia que a mola guarda quando a gente deforma ela. Então é interessante isso, porque não tem a força que a gente está aplicando para deslocar a mola, essa força que eu estou aplicando, eu não estou aplicando uma força e não estou deslocando ela, estou aplicando a força e estou deslocando ela. Se eu estou aplicando a força e estou deslocando ela, eu estou gerando trabalho, estou produzindo trabalho, estou gerando energia. E essa energia está indo para onde? Ela tem que ir para algum lugar, ela vai para dentro da mola, ela fica armazenada na mola. Dá para vocês entenderem isso? Então, essa força que eu estou aplicando para que a mola se desloque, tanto comprimindo quanto tracionando ela, esticando ela, vai ficar guardada na mola. Ela não vai para nenhum lugar. Então, quanto mais força eu colocar, mais energia eu vou prender e deixar ali, aquela energia fica para sempre ali, certo? E aí, obviamente que eu falo para sempre, né, que se não houvesse corrosões por oxidação e etc, todos eliminando todas as causas, né, dissipativas e adventes intempéries. Então, se você liberar aquela mola, ela vai toda aquela energia que ela absorveu, sua que você comprimiu, ela vai transmitir para a bola e aquela bola ela vai ganhar energia cinética, ela vai começar a se movimentar para cima. E essa energia cinética da bola, energia potencial elástica, se converte em energia cinética que vai fazer a bola ganhar altura
E essa energia cinética, quando a bola chegar lá num determinada altura, ela vai parar, ela não para inverter o movimento. Então, ali naquele momento onde ela parou, é quando a energia cinética da bola foi completamente convertida em energia potencial gravitacional, porque é onde ela atinge a altura máxima. Então, ela atingindo a altura máxima ali, ela vai começar a fazer um movimento contrário de queda livre agora. Aí quando ela começa a cair, o que que acontece? A energia potencial gravitacional dela, que estava ali no máximo, ela vai começar a se converter em energia cinética. Aí vai aumentando a velocidade, aí até chegar na iminência de tocar o solo. Quando ela atinge o solo novamente, toda energia gravitacional, potencial gravitacional, como ela está na altura zero, foi convertida em energia cinética. Então, quando ela está lá na altura máxima, ela está com energia potencial gravitacional máxima, e eu não tenho energia cinética. Quando ela volta e cai no solo, né, ela toca no solo, na iminência de tocar no solo, ela está com energia potencial gravitacional zero e está na sua energia cinética máxima. Ou seja, ela vai estar na velocidade máxima. E tudo isso, vocês perceberam que foi uma conversão de energia. Energia potencial elástica sendo convertida em energia cinética, com energia cinética convertida em energia potencial gravitacional, depois energia potencial gravitacional sendo convertida em energia cinética de novo, e se a bola tocar o solo, você ainda tem um outro tipo de energia, que é a energia de contato, que a gente vai aprender lá na frente, que é a energia de impacto, que é uma energia importante também, que a gente vai estudar quando a gente estiver no final desse conteúdo, quando a gente estiver estudando colisões. Tá bom? Então, é muito interessante essa parte de energia. Aí é uma aplicação bem simples, é uma aplicação da fórmula. Uma mola constante elástica de K igual a 200 newtons por metro está comprimida de 50 centímetros. Qual é a energia elástica armazenada na mola? Fala-se muito disso, energia elástica armazenada na mola, porque ela armazena mesmo. Então, a gente vai substituir no lugar de K, a gente bota 200 newtons por metro. Veja que está por metro, né? Então, esses 50 centímetros tem que ficar em metros. 50 centímetros, 0,5 metros. Então, 1 sobre 2, 200. Então, aqui é 0,5 ao quadrado, dá 2,5 Joule. Então, ela tem uma energia armazenada de 2,5 Joule. Beleza? Pronto, chegamos agora quando a nossa força ela não é constante, ela varia de acordo com o tempo. Aí a gente tem que utilizar o método dos gráficos. É simples, não tem nada de difícil. De uma maneira geral, para eu calcular o trabalho de uma força constante, já que ela está variando, né, em função da posição, ela vai criar um gráfico. Né? Se ela está variando, ela vai criar um gráfico. Aí eu vou pegar de uma posição S1 até uma posição S2, que eu queira determinar o trabalho, vou criar essa linha pontilhada e vou calcular a área sob esse gráfico. Isso daqui é uma figura geométrica desconhecida. Como é que eu calculo a área disso? Com integral. Mas, professor, a gente ainda não estudou integral. Pelo que eu vi, integral a gente vê no cálculo 2, né? Estuda um pouquinho o início no cálculo 1, mas a gente estuda mesmo no cálculo 2. Exatamente, mas não, vocês não vão ser cobrados, obviamente, né? Cálculo de trabalho de áreas desconhecidas. Vão ser só cálculo de trabalhos de áreas conhecidas, tá bom? Um triângulo, um trapézio, um quadrado, etc. Tá bom? Então não se preocupem. Aqui está um exemplo quando a gente tem um tipo de trabalho positivo e negativo olhando para o gráfico. Se eu olhar para esse gráfico, você vai ter que aqui eu tenho um movimento acelerado. Por que eu tenho um movimento acelerado? Porque eu estou aplicando uma força, estou indo de 0 a S1, e essa força é positiva, ela está no mesmo sentido do deslocamento. Então, se essa força está no mesmo sentido do deslocamento, a gente já sabe que o trabalho é positivo. Quando a força ela está negativa, né, ela está no sentido contrário ao deslocamento, que o deslocamento é positivo, né, de S1 para S2. Então, eu tenho um trabalho negativo. Aqui eu tenho um trabalho acelerado, que a força está no mesmo direção do deslocamento, e aqui eu tenho um trabalho retardado. Aqui é como se eu estivesse acelerando, certo? Sem considerar atrito nem nada, e aqui é como se eu estivesse freando, certo? Ou se eu tivesse com algum tipo de atrito, tá bom? Que aí eu teria um atrito para lá, eu estivesse considerando atrito, seria negativo. Então, a gente já sabe que para calcular o trabalho resultante daqui, de 0 a S2, né? Porque de 0 a S1 você pode calcular esse trabalho aqui, de S1 a S2 calcula esse trabalho aqui. Mas para calcular o trabalho global de 0 a S2, só é somar, né, gente? A1 com A2, sendo que esse A2 aqui é negativo, porque o trabalho é negativo. Então, o trabalho total, W1 mais W2, que é igual a A1 menos A2. Não tem neura aí. Vamos ver aqui uma aplicação.
Façam aí vocês, eu quero que vocês façam de cabeça, inclusive. Não quero o resultado de cálculo, não, eu quero de cabeça, né? Uma partícula desloca-se sob a ação de uma força resultante variável, como mostra a figura 3.6. A força tem a mesma orientação do deslocamento. Qual é o trabalho realizado pela força resultante entre a posição inicial 0 metros e a posição final 3 metros da partícula? Quem sabe me responder aí de cabeça? Tem que calcular a área do gráfico aqui, ó. Que figura geométrica é essa? Peraí. Não, a figura geométrica é um triângulo. E qual é a fórmula do triângulo, da área do triângulo? A igual base vezes altura. É isso? Tá? Dividido por 2. Sim. Aí vai dar 3 vezes 10 dividido por 2. No caso dá 15. Isso. Acabou. Exatamente. A área do triângulo base vezes altura dividido por 2. A base é 3, a altura 10, divide por 2, 15 joules. Então, esse é o trabalho realizado por essa partícula que está se deslocando, tá bom? Ah, professor, poderia fazer separado, fazer desse triângulo, e depois desse triângulo, e depois somar? Poderia, mas não é sugerido, né? Porque é algo que vai demorar mais. Então, tudo que demora mais, a gente, na engenharia de produção, vocês, quem é de engenharia de produção, inclusive na próxima semana, eu vou ofertar um curso de Lean Manufacturing para vocês. Tem que fazer o banner. Tentar ver um horário aí que não case com as aulas, para a gente poder ter esse curso de Lean Manufacturing. Quando a gente está estudando em manufacturing, engenharia de produção, eu dou aula disso na pós-graduação e eu falo que demorado é errado. Ou seja, se você faz uma coisa que a maioria faz em menor tempo, você está fazendo em maior tempo, ou você sabe que dá para fazer em menor tempo e você está fazendo em maior tempo, mesmo que você esteja fazendo certo, você está fazendo errado. Então, na engenharia de produção, a gente tem essa máxima, certo? Fazer certo é fazer mais rápido, entendeu? Vamos para o conceito de potência, né? Potência média e potência instantânea. Quando a gente fala de potência, está relacionado ao tempo. É quando a gente está pegando ali o trabalho e dividindo pelo tempo. Então, quando você fala um elevador, a potência de um elevador, você já deve ter entrado em diversos elevadores, com certeza. Então, você entra num elevador, tem um elevador, porra, que vai do térreo ao 20º andar em, sei lá, 1 minuto, ou menos até, 30 segundos. Aí você, pô, velho, é rápido demais. Você fala, ele é rápido, né? Ele eleva uma determinada carga com uma velocidade altíssima. Então ele produz trabalho, certo? Só que num espaço de tempo menor do que o outro elevador. Então, o mesmo elevador lá para levar de 0 a 20 metros, que aí você vai estar usando o trabalho da força-peso, né? Obviamente. Ele demora o dobro, 1 minuto. E esse demora 30 segundos. Então, quem é que tem a maior potência? Quem tem a maior potência é que faz em menor tempo, pô. É a mesma coisa, num carro. Um carro vai de 0 a 100 quilômetros em 5 segundos. O outro vai de 0 a 100 quilômetros em 10 segundos. O carro mais potente é o que vai de 0 a 100 quilômetros em 5 segundos, porque ele produz mais trabalho em um menor espaço de tempo. Lembrando que o trabalho está relacionado a deslocamento. Não é isso? A própria fórmula está lá, força vezes deslocamento. Então, gente, potência está relacionado com a rapidez com que essa força que a gente aplica no móvel, ele transfere energia para o corpo. Certo? Então, quanto mais rápido a minha força transmitir energia para aquele corpo, maior a minha potência. Beleza? Aí eu coloquei esse exemplo que é uma curiosidade, né? A gente tem alguns carros que são a potência medida em HP, que é horsepower, né? E desde a Grécia Antiga, na Roma também, tinha essas competições, né? Na verdade, na Roma, eu acho. Tinha essas competições onde tinha o cálculo, né, de potência, de rapidez dos competidores é baseado no dos cavalos, né? Obviamente, tinha cavalos mais fortes, mas era monitorado pelo número de cavalos. E isso se perpetuou até hoje, né? Tem alguns carros. Eu aposto na Ferrari aí, viu? É, exatamente, né? Com certeza. Mas aí é para mostrar que, não sei se vocês já jogaram Gran Turismo, algum jogo de carro, tem lá, é muito da nomenclatura americana, utilizar HP, aqui a gente utiliza o CV, que é cavalo vapor. Então, quantos cavalos de potência tem seu carro? Aí você olha lá, o meu acho que tem 147.
Então, na tradução literal, é como se tivesse 147 cavalos puxando o seu carro, é a potência do seu carro, entendeu? A conta de entrega. Está muito relacionado ao arranque, a entrega de velocidade, né? Tá muito relacionado a isso aí, aceleração. Então, a gente já sabe disso aí. Quem jogou Need for Speed alguma vez, vocês têm o quê? 28 anos, mas raiz mesmo era Gran Turismo. Na década de 90, 95, 96. Gran Turismo que tinha todos os carros com todas as características. Você podia mudar a aerodinâmica do carro, para o carro andar mais rápido, fazia processos de melhoramento na eficiência do motor, na eficiência da aerodinâmica, tudo. Aí era bom. Então, tá aí a fórmula. Potência média é delta W sobre delta T, a variação do trabalho sobre a variação do tempo. Aí você sabe que W é F de cosseno, né, gente? Então a gente pode expandir. O que é expandir? Pegar e dizer qual é essa fórmula. W não é F de cosseno de θ? Então você pode expandir essa fórmula. Para quê? Para você chegar nessa determinada situação. Eu quero determinar a potência instantânea em um determinado momento, na determinada velocidade atingida, qual é a potência desse carro. Então, você pega e faz d dividido por ΔT, que a gente sabe que é espaço dividido pelo tempo é velocidade. Isso a gente já aprendeu na aula da gente. Então, você substitui. Em vez de ficar d sobre ΔT, vai ficar só v. Então, você gera uma outra fórmula. Potência é igual a força vezes velocidade vezes cosseno de θ. Beleza? Então, potência é dada em watts, que é joule por segundo, certo? Watts é uma unidade do SI e ela é relacionada à potência. Tá bom? Então, 1 watts equivale a 1 joule por segundo. Fórmulas e fórmulas e fórmulas. Então, uma unidade bastante utilizada no nosso fusão, que às vezes que a gente tem, né? A gente pega a nossa conta de luz, não sei se vocês pegam, né? Os pais de vocês. É potência? Oi? Watts é potência? Sempre foi. Watts é potência. Sempre foi. Quanto? Watts, quilowatts, megawatts é a potência. É quanto de energia alguma coisa entrega por segundo. Por exemplo, a usina hidrelétrica, não sei se é de meu nome, a usina hidrelétrica de Três Gargantas na China era a usina com maior capacidade de fornecimento de energia. Ela tinha uma potência de, se eu não me engano, se não estiver errado, de 800 megawatts. Era a potência dela. Depende da vazão e a quantidade que você consegue por segundo, né? Que isso que fala, na verdade, é se você é melhor ou pior em termos de eficiência, é a potência. Vocês vão estudar bastante isso aí, viu, galera? Pessoal de mecânica. Eu estou dando aula de geração e distribuição de vapor e a gente fala o tempo todo disso daí. De potência, de rendimento, de transferência de calor. Se prepare que vem bastante cálculo, vem bastante física, termodinâmica, vem física demais. Mecânica é onde tem a maior aplicação de física, na minha opinião. Entendeu? Produção é mais tranquilo em relação a essa questão da física, mas também tem a ver. A gente, então, a nomenclatura que a gente vai usar agora daqui para frente, em vez de trabalho, vai ser watts? Não, moço. Você tá confundindo uma unidade com um rótulo. Você está confundindo a variável W de trabalho e a unidade watts, o símbolo da unidade watts, que é W. Normal você ter confundido isso aí, tá tranquilo. Mas não é a mesma coisa, são coisas diferentes. W é do watt, é a unidade watt, quando você quer colocar o símbolo. E o outro W é trabalho, W de trabalho, entendeu? É um rótulo, é uma variável. Compreendeu? Eu segui olhando ali que tinha um joule também, eu achei que já estava achando que era a mesma coisa, mas beleza. Aqui é 1 watts equivale a 1 joule por segundo. Esse W aqui não é esse mesmo W, mas dá para confundir mesmo. Certo? Tranquilo. Aí o que eu falei para vocês é que de vez em quando a nossa conta de energia vem lá, né? Quilowatts hora. E muita gente pensa que aquilo ali é potência. Não é potência. Quilowatt hora é uma medida de energia. É quanto você consome em uma determinada hora. Certo? Então, quilowatt hora não é uma unidade de potência, e sim de trabalho ou energia.
e a prova está aqui, ó, certo? Quando você estiver lendo ó, quilowatt-hora, você já fala, quilowatt-hora é o trabalho total ou energia total consumida ou produzida em uma hora. É isso. Então, você vem lá, na sua conta vem lá, ó, 0,3 kWh. Ou seja, você consumiu no mês uma média, que é uma média, né, de 0,3 kW por hora na sua casa, o que é alto, certo? O que é altíssimo. Geralmente é bem menos que isso aí. Tá bom? Só se você estiver fazendo algum tipo de gato, estiver fazendo uma central, uma subcentral, uma subestação de transmissão de energia para outros apartamentos. Tem uns caras que são hackers, né? Ou tá com algum tipo de servidor de ou provedor dentro de casa, ou algum tipo de hack na sua casa para ter esse consumo de energia. Então aqui está a prova, ó. Quilowatt-hora, 1 kW, 1000 watts, né? Quilo é 10 a terceira, então 1000 watts. Vezes hora, vezes uma hora. 1000 watts a gente já sabe que é joule por segundo, acabamos de falar. Então, só é substituir aqui por joule por segundo, que aqui está na forma mais primária. Então, 1000 watts, transforma a hora para segundos. Uma hora tem 3.600 segundos, vai ficar 1000 watts vezes 3.600 segundos. Esse segundo corta. Porque aqui está em cima, aqui está embaixo. Corta, corta, vai ficar 1000 vezes 3.600 segundos. Vai ficar 3,6 vezes 10 a sexta joule. Provando que quilowatt-hora é uma medida de energia e não de potência. Se fosse de potência, tinha que dar joule por segundo. E não deu joule por segundo. Você cortou aqui, cortou aqui. É uma medida de energia. Correto? Então, só para a gente combinar. Então, aqui é só para a gente exercitar, mas isso daqui é do Faça Valer a Pena. Gente, a nossa parcial, deixa eu só adiantar para vocês, vai ser as atividades do Faça Valer a Pena 3.1 e 3.2 e as atividades virtuais da unidade 3 também. Tá bom? Então, faça valer a pena. Aliás, não, faça valer a pena da unidade 3 toda. Se faça valer a pena, é os que você normalmente manda no grupo? É do livro, o livro. Pede aí no grupo se você não tiver. Pessoal, me manda o livro da disciplina, por favor. Aí o nosso Faça Valer a Pena vai ser isso daí. Ou, desculpa, a nosso avaliação parcial vai ser a mesma coisa. Faça valer a pena da unidade 3 e realizar as atividades virtuais da unidade 3 também. Tá bom? Sendo que eu preciso... Oi? Repete, por favor. Para mandar por e-mail, né? Isso, mesmo esquema. Eu vou dar para vocês a data aqui agora, rapidinho, deixa eu só abrir aqui o calendário. Essa atividade já faz parte do Faça Valer a Pena, então não vou nem fazer. Mas é bem simplesinho, hein? Tem aqui 23, 30, 3.2, 6, 3.3, 13, 3.4. Vocês vão me entregar no dia 15, tá bom? 15 de novembro. Essa já está respondida aí, não? Já está respondido, mas ajudei vocês aí. Só aplicar força igual a massa vezes aceleração, achar força, substituir na fórmula de trabalho e achar trabalho. A aceleração aqui, ó, é só olhar para cá, ó. A aceleração aqui, muita gente pensa que é 1, né? Mas a aceleração aqui é 2, que ela tá em... que aqui é A sobre 2. O que fica aqui é A sobre 2, lembra? É SO mais VT mais A sobre 2. A posição inicial é 10, velocidade é 3 e a aceleração é 2 e não 1, porque aqui é A sobre 2. Então é como se A fosse 2, aí dividiu com 2 e aqui ficou 1. Tem essas pegadinhas, às vezes. E tem bem o resultado, caso você considerasse a aceleração, ó, como é sacana. Se você tivesse 1 aqui, ó, ficar 20 vezes 1 daria 20 newtons. Aí você substituiria 20 aqui, ficaria 20 vezes 20, 400. Tem bem um 400 aqui, ó. Mas aqui a aceleração é 2. Fácil demais isso aqui também, vocês vão acertar tudo que a gente falou na aula. Então, galera, atividade virtual. Acredito que vocês todos já tenham feito o desafio nota máxima, né? Eu mandei até uma lista de quem não tinha feito para os grupos. Ali é importante demais, viu, gente? Eu já vi gente perder por causa de... Depois, professor, não sabia, o desafio nota máxima, vale um bocado de ponto, né? Falei, problema seu.
Eu estou avisando, eu faço minha parte. Então, Ah, é para dia 15, né, professor? como é que é? Eu faço valer a pena para dia 15, né? Isso, faça valer a pena e as atividades também do portal, certo? Da disciplina, do segundo bimestre, a unidade 3. Beleza? Beleza. Então é isso. Por hoje é só. Foi legal a aula. Uma boa sexta-feira, um bom descanso para vocês aí. Meu expediente ainda continua amanhã. Acredito que de algum de vocês também, que devem trabalhar. Então é um bom descanso, um bom trabalho, um bom descanso também amanhã. E a gente se vê na sexta-feira que vem, certinho? 3.2. Já Valeu, professor. adianta. Bom final de semana aí. Valeu. Uma boa noite, bom fim de semana também. Valeu, galera.